E aí, pessoal, então, vamos continuar então hoje a nossa história do nosso livro aqui, ó. Estes eram os vaqueiros, beleza? Então vamos lá. Nunca, nunca, nunca. Houve uma série de coisas que lembrando que ele tá falando do Dom Leonardo, né? Que ele me disse para nunca fazer. Nunca tente ensinar algo novo a um potro até que ele tenha dominado tudo que já lhe foi ensinado. Nunca perca de vista as orelhas de um cavalo, pois pelos seus movimentos ela indica sua intenção. Nunca coloque sela em um cavalo que leva a marca da cabra. Esta marca é facilmente discernível nos joelhos de cavalos que caíram e estão marcados para a vida toda. São perigosos para serem montados. Imagino aqui que ele esteja falando de um cavalo que tropeça, né? E machuca o joelho, fica uma cicatriz ali, né? Indicando que provavelmente é um cavalo que tropeça com frequência. Nunca dê água a um cavalo em uma viagem sem o freio na boca. Nunca perca a fé na resistência do seu cavalo, enquanto ele resistir a uma puxada na cauda durante a viagem. Acho que aqui no sentido de quando você puxa o rabo do cavalo e ele resiste, né? E ele contrabalanceia. Nunca descarte um cavalo que seja casquemoleno, que seria um cavalo que tem um casco de mula, né? Um casco mais em pé. Não é verdade, disse-me ele, que quanto mais tempo um cavalo for montado com um hackamore, sem freio, melhor de rédea ele será. O cavalo deve ter o freio na boca quando ele pede, isto é, quando dá indicações de que está pronto para isso. Sinais que qualquer velho redieiro pode compreender. Aqui, pessoal, ele usa bastante, é até a mesma palavra aqui do livro do Ed Connell, tá? Reinsman, tá? Que seria um homem da rédea, né? Um homem que coloca rédea, né? Mas eu vou colocar como redieiro, né? Que é associado ao competidor, né? Ao treinador competidor de rédeas, mas é nesse sentido de alguém que faz a boca do cavalo, né? Alguém que coloca a rédea no cavalo, tá? Não no sentido de competição, de concurso, beleza? Só pra gente deixar isso aqui certo. Deixa eu me achar novamente. Então, sinais que qualquer velho redieiro pode compreender. A melhor maneira de evitar enfrenar um cavalo durante a troca de dentes é deixar para domá-lo quando ele tiver pelo menos 4 anos de idade. Os fatores determinantes para enfrenar um animal são o tempo e a paciência. Tempo para o cavalo criar um hábito e paciência para esperar que ele consolide esse hábito. O cavalo está no seu lugar, o cavalo está no seu melhor depois de alguns anos de treinamento. Sua melhor idade é entre 7 e 12 anos. E geralmente um homem com mais de 40 anos é que é um cavaleiro talentoso, porque nessa idade ele já não é mais tão combativo. Pois, como costumam dizer os velhos vaqueiros, o diabo não é um demônio porque é um diabo, mas por causa dos anos que passou praticando. Cavalos bons de rédeas e bons cavaleiros são como ele nesse aspecto. Um homem e seu cavalo. Os chefes, né, os capatazes dos velhos tempos que conheciam a natureza humana e aplicavam esse conhecimento ao manejo de cavalos, gados e bucarus, sempre davam aos jovens cavaleiros cavalos velhos e aos velhos cavalos jovens, pois um jovem é combatível e capaz de estragar um potro, enquanto um cavaleiro experiente é tolerante com o animal verde quando ele comete erros, e levará muito tempo e paciência para educá-lo e
torná-lo útil. Pois, ao contrário de outras raças de homens, os paisanos aceitam o cavalo como aceitariam a outros cristãos. Todos os seus humores e peculiaridades de caráter são estudados e respeitados como algo natural. Dizem de um cavalo, ele é assim, né? Ele é assim, e descrevem minuciosamente cada pequeno traço de sua constituição, pois entre eles o cavalo é o príncipe dos animais e próximo ao homem, visto que sem ele nenhum homem pode se aproximar daquele status indicado como cabalheiro, que é cavaleiro, né? Dom Leonardo fez dos cavalos uma religião e seguiu mais de perto do que a maioria dos discípulos segue outros credos. Por natureza, demasiado orgulhoso e digno para demonstrar seus sentimentos, ele, no entanto, demonstrava emoção quando os cavalos eram mencionados e era eloquente ao falar deles. Os homens que levam uma vida árdua no campo são muitas vezes mais sentimentais do que aqueles que vivem na cidade. Dom Leonardo dorme alguns anos sobre um carvalho no cânion de São Francisquito, com vista para a velha estrada que leva ao deserto. Em seu monumento, há foto dele sorrindo para o viajante que passa, pouco frequente. Um cavalo de rédea, né? Que é um cavalo bom de rédea, né? Para os mouros e os janízaros, que travaram batalhas a cavalo tendo a espada como arma e desenvolveram o cavalo com rédeas para o combate corpo a corpo, o freio alto que lhes é atribuído era a ferramenta mais importante de seu equipamento. Ele foi desenvolvido para manter seu cavalo espirituoso sob controle quando envolvidos em um duelo a cavalo. O combate com espada exigia uma montaria que respondesse ao menor sinal de seu cavaleiro, quando estivesse no calor e na excitação da batalha. Destas circunstâncias resultou o cavalo com rédeas e os freios com bocais que lhes eram mais adequados, dos quais o spade bit é uma variação. O cavalo de gado moderno tem como protótipo o cavalo de guerra muçulmano nesse aspecto. Homens que usavam cavalos para realizar trabalhos que envolviam perigo, ao treinar um cavalo para seu trabalho propositadamente. Colocavam o animal em um estado de excitação e agitação para ensiná-lo, enquanto nessa condição, a obedecer, de modo que quando em uma situação perigosa o cavalo sempre seguiria as instruções do mestre cega e implicitamente, pois um cavalo terá total confiança em seu cavaleiro, desde que o dono não transmita seu medo ao animal através do mais antigo meio de comunicação, as rédeas. Um cavalo deve estar com a coragem para fazer o seu melhor trabalho. Então aqui, só fazendo um pequeno adendo, né, a importância, né, de como principalmente esses cavaleiros mais antigos, eles tinham essa coisa de criar um cavalo que fosse pronto como um cavalo de guerra para uma situação de alto estresse, né? Porque de certa forma eles também precisariam disso no trabalho deles do dia a dia. Deixa eu ver se eu pego aqui. Até por coincidência chegou aqui recentemente esse livro que eu pedi aqui, ó, Ranch Horsemanship, e ele fala justamente disso aí. Como hoje em dia, né, nos Estados Unidos, hoje em dia não, né, porque não é um livro tão novo, mas como os cavaleiros, eu tô começando a ler agora, né, mas como os cavaleiros de final de semana,
procuram esses cavalos de rancho justamente por serem animais que justamente por serem animais que são levados a situações, terrenos, são explorados com laço, com capa de chuva e tudo mais. Então são animais muito prontos para qualquer situação, né? E como os cavaleiros de final de semana, né, os cavaleiros recreativos estão procuram esses animais lá justamente por essa razão, né? Então a gente vê como o programa do vaqueiro ele anda em paralelo, né, com o cavalo de guerra. A lua. A lua tem muito a ver com o sucesso ou fracasso em domar cavalos para colocá-los rédea. Os veteranos dizem que Luiz Lopes, o melhor redieiro que já andou no terreno, nunca começou a enfrenar um potro até a lua cheia. Os cavalos enfrenados quando na lua nova eram invariavelmente desembestados de boca dura. Vaqueiros dizem sobre a boca ruim que o cavalo que um cavalo de boca ruim ele é um desabrido, né? É um cavalo que não tem gosto, não tem sabor, resultado de enfrenar na hora errada. A embocadura deve ser colocada na boca do cavalo pela primeira vez quando a lua estiver sólida, né? Ou seja, quando a lua estiver num formato mais cheio, imagino, né? Dizem que a natureza de um cavalo muda 3 vezes desde as primeiras montadas até ele se tornar um potro, um cavalo pronto. Primeiro, quando ele acorda, né? Eles chamam que ele acorda, que ele esquece seu cavaleiro e começa a notar outras coisas sobre ele. A segunda, quando na Hakma, né, que deriva do Hakma, deriva de Hackamore, aliás, Hackamore deriva de Hakma, quando na Hakma ele pede o freio, puxando a Hakma e espumando pela boca. E o terceiro, último, quando no freio ele muda para o caráter que ele terá o resto da vida, né? Quando ele forma sua cabeça, forma sua identidade. Tá? Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.